Ministro Marco Aurélio, ação direta de inconstitucionalidade número 3.193. Requerente Procurador-Geral da República, interessada Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Presidente, eu vou ao voto e, se houver qualquer dúvida a respeito da matéria, eu, então, pensarei dados do relatório. Inicialmente, consigno a impropriedade da manifestação do advogado-geral da União. Cabe-lhe não a emissão de parecer, mas a defesa do ato ou texto impugnado. Age o advogado da União como curador, eis o preceito regedor da matéria. Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade em tese de norma legal ou ato normativo, citará previamente o advogado-geral da União, aí vem o trecho, a cláusula peremptória imperativa, que defenderá o ato ou texto impugnado. A ordem jurídico-constitucional não oferece opção. Cumpre ao advogado da União, ante a norma imperativa, defender o ato. Faço a observação diante da postura adotada no sentido de se declarar a inconstitucionalidade, ou seja, de se acolher ao pedido formulado. No mais, deve-se apreciar o óbice apontado quanto à admissibilidade da ação direta de inconstitucionalidade. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo assevera a necessidade de cotejo entre a norma impugnada e o artigo 25 da Lei 10.826 de 2003, para aferir eventual invasão de competência privativa da União. A alegação não subsiste. A existência de lei federal sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição não leva, de maneira automática, a controvérsia para o âmbito infraconstitucional, mas deixa evidente apenas o trivial, já haver a União legislado sobre o tema. De fato, no momento da edição da lei estadual impugnada, vedava o artigo 25 da Lei Nacional a cessão das armas de fogo apreendidas para qualquer pessoa ou instituição. Transcrevo para documentação o preceito. Artigo 25. Armas de fogo, acessórios ou munições apreendidos serão, após elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, encaminhados pelo juiz competente, quando não mais interessarem a persecução penal, ao comando do Exército, no prazo de 48 horas. Parágrafo único. As armas de fogo apreendidas ou encontradas e que não constituam prova em inquérito policial ou criminal deverão ser encaminhadas no mesmo prazo, sob pena de responsabilidade pela autoridade competente para destruição, vedada a cessão para qualquer pessoa ou instituição. A destinação, final do material bélico era sempre o comando do Exército para a destruição. O preceito veio, posteriormente, a ser alterado pela Lei 11.706, de 2008, permitindo-se a doação das armas de fogo apreendidas às forças de segurança pública, mas somente quando não houver mais interesse à persecução criminal. Observem, artigo 25. As armas de fogo apreendidas após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem a persecução penal, serão encaminhadas pelo juiz competente ao comando do Exército, no prazo de 48 horas, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública
ou as Forças Armadas, na forma do regulamento desta lei. Parágrafo 1º. As armas de fogo encaminhadas ao comando do Exército que receberem parecer favorável à doação, comando do Exército, obedecidos o padrão e a dotação de cada Força Armada ou órgão de segurança pública, atendidos os critérios de prioridade estabelecidos pelo Ministério da Justiça e ouvido o comando do Exército, serão arroladas em relatório reservado trimestral, a ser encaminhado àquelas instituições, abrindo-se-lhes prazo para manifestação de interesse. Parágrafo 2º. O comando do Exército encaminhará a relação das armas a serem doadas ao juiz competente, que determinará o seu perdimento em favor da instituição beneficiada. Parágrafo 3º. O transporte de armas de fogo doadas será de responsabilidade da instituição beneficiada, que procederá ao seu cadastramento no SINARME ou no SIGMA. Parágrafo 4º vetado. Parágrafo 5º. O Poder Judiciário instituirá instrumentos para o encaminhamento ao SINARME ou ao SIGMA, conforme se trate de arma de uso permitido ou uso restrito, semestralmente, da relação de armas acauteladas em juízo, mencionando suas características e o local onde se encontram. Continuo agora no voto. A constatação da existência de regulamentação federal sobre a matéria não obsta o exame em abstrato da norma atacada com base exclusivamente no texto constitucional da República, já havendo precedentes do Supremo em situações similares. Cabe definir em que medida a competência constitucional conferida à União para legislar sobre material bélico, nos termos entendidos pelo Supremo, exclui a competência dos Estados-membros para tratar do tema. B. Se há invasão da competência privativa da União para legislar sobre direito penal e processual. A respeito do conteúdo da expressão constitucional material bélico, quando da apreciação do agravo regimental no agravo de instrumento 189.433 de minha relatoria, acordo veiculado no Diário de Justiça de 21 de novembro de 1997, consignei o inciso 6 do artigo 21 da Constituição Federal há de ser perquirido em vista do objetivo visado. Ao preceituar competir à União autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico, envolve o gênero, e surgindo como espécies as armas de fogo e munições. No julgamento da medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 2035, Rio de Janeiro, relator ministro Otávio Galotti, acordo publicado em 4 de agosto de 2000, o Supremo conferiu caráter abrangente à expressão material bélico para alcançar qualquer arma de fogo e munição, ainda que não voltada a guerras externas. Em seguida, afastou a possibilidade de Estado-membro proibir o comércio de arma de fogo no respectivo território, ante a competência atribuída à União para editar normas gerais sobre produção e consumo, artigo 24, inciso 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal, bem como a competência exclusiva para autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico, artigo 21, 6 do Diploma Maior. Sobre o tema, cumpre citar o acordo formalizado na ação direta de inconstitucionalidade 3.258, dígito 5, relator Vossa Excelência, presidente. Acordo veiculado no Diário da Justiça, 9 de setembro de 2005, quando o Supremo, por unanimidade, assentou não concernir a fiscalização do comércio de armas
nos termos estabelecidos na Carta da República, somente aos atos típicos de compra e venda, mas à circulação de objetos belicosos dentro do território nacional. Sob essa ótica, o tribunal entendeu estar no âmbito da competência exclusiva da União a cessão para as forças de segurança de armas apreendidas em situação irregular. Concluiu mais pela invasão da competência privativa da União para legislar sobre direito penal. O julgamento foi resumido na seguinte ementa: constitucional, ação direta de inconstitucionalidade, competência da União para legislar sobre direito penal e material bélico, Lei 1317/2004 do Estado de Rondônia, lei estadual que autoriza a utilização pelas polícias civil e militar de armas de fogo apreendidas. A competência exclusiva da União para legislar sobre material bélico, complementada pela competência para autorizar a fiscalização e fiscalizar a produção de material bélico, abrange a disciplina sobre a destinação de armas apreendidas e em situação irregular, ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. É o acordo da lavra de Vossa Excelência. A norma atacada possui peculiaridade a ser examinada, porquanto, ao dispor, no artigo 2º, que a transferência das armas de fogo far-se-á nos termos da legislação federal em vigor, cria situação singular. A tecnicidade da lei estadual, vale salientar, não é aconselhável, porque ou torna a norma estadual completamente inócua, em virtude da remissão geral à legislação federal, ou pode instaurar confusão quanto às regras aplicáveis à situação concreta. Nada obstante, a inutilidade da norma estadual, eventuais falhas de técnica legislativa, não levam à inconstitucionalidade, competindo examinar se a referência feita na espécie mostra-se razão suficiente para conferir à norma impugnada interpretação conforme a Constituição. No âmbito da competência comum, o Supremo já assentou a possibilidade de a legislação estadualizar normas federais mediante remissão, considerando-se vigente no ordenamento jurídico do Estado-membro os preceitos da lei federal em vigor ao tempo da edição da norma do ente federado. No agravo regimental, no recurso extraordinário 372-462, relator, ministro Eros Grau, acordo publicado em 15 de outubro de 2010, o tribunal proclamou não implicar ofensa à autonomia do Distrito Federal, lei dispondo sobre o regime jurídico dos servidores distritais, por meio de remissão a artigos da Lei 8.112, de 1990. Sob o ângulo da competência privativa, a solução é diversa. Quando a norma atacada determina a transferência das armas de fogo para a Secretaria de Segurança Pública, nos termos da legislação federal em vigor, incorpora ao ordenamento jurídico estadual regras da competência privativa da União. Se a Constituição da República atribui à União legislar sobre o comércio de material bélico e direito processual penal, não possui o Estado-membro qualquer relação com o tema, não lhe sendo permitido tomar para si normas sobre a matéria, como se mostraria válido no tocante à competência comum. Uma coisa é competência comum, outra é privativa. Ao Estado somente cabe recorrer à técnica da remissão se puder legislar sobre a matéria de modo originário, o que não acontece no caso. Não há, então, como conferir à norma impugnada interpretação conforme, porque seria necessário, para tanto,
estadualizar regras cuja matéria é de competência privativa da União, referentes ao processo penal e à circulação de armas de fogo e munições. Ante o quadro, julgo procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da Lei 11.060, de 26 de janeiro de 2002, do Estado de São Paulo, como voto na espécie. Isso, não dá a divergência. Eu queria apenas fazer um comentário, mais no sentido de acompanhar integralmente o outro voto do ministro relator Marco Aurélio. Eu queria assentar que a questão é uma questão que abrange não apenas a competência privativa da União para de material bélico, mas diz respeito ao próprio cerne do federalismo brasileiro. Nesse sentido, senhor presidente, eu queria fazer remissão a um livro muito interessante do professor Dalmo de Abreu Dallari, cujo título é O Pequeno Exército Paulista, que mostra nesse livro que a força pública atual, Polícia Militar de São Paulo, antes da Revolução de 1932, era um verdadeiro exército, com artilharia, com aviação. Vossa Excelência me permite? Pois não. Por isso é que em palestras eu tenho dito que São Paulo é um país dentro do país. Mas sem dúvida nenhuma, isso sem demérito nenhum para a gloriosa Força Pública e Polícia Militar de São Paulo. Bombardeou a capital de São Paulo, o governo Arthur Bernardes, que governou por 3 anos em estado de sítio. Pois é, mas então, eu me lembro, e os historiadores ressaltam isso, que em 1932, a chamada Revolução Constitucionalista opôs o Estado de São Paulo contra as forças da União, integrada por vários estados, e só foi possível porque São Paulo tinha um verdadeiro exército. E, levando o raciocínio ao extremo, se nós enfim, emprestássemos a constitucionalidade a esse dispositivo, nada impediria que a Força Policial de São Paulo, seja civil, seja militar, se apropriasse de material bélico, de armas pesadas, e isto poderia realmente constituir um próprio desequilíbrio federativo e levar a consequências funestas, num certo sentido, até atentando contra a proibição de secessão que se encontra implícito no artigo 1º da nossa Carta Magna. Mas apenas um registro quase que de natureza histórica, mas... Já que o ministro Celso não se encontra, né? Depois da Revolução de 32, São Paulo deixou de ter um verdadeiro exército, mas obteve do governo Getúlio Vargas a industrialização, todo o financiamento para a industrialização, o pagamento da dívida do café, do convênio de Taubaté, e, mais ainda, quase todos os ministros da Fazenda, desde então, têm origem no estado de São Paulo. O ministro Celso não está presente, mas certamente está acompanhando suas palavras. As nossas palavras. O exército, mas ganhou a economia. Essas narrativas sobre as peripécias do federalismo brasileiro e da nossa evolução econômica, a ilustrar a nossa sessão de julgamento. Não há mais qualquer divergência, não é? Ou melhor, não há divergência. Proclamo o resultado: julgada procedente a ação direta de inconstitucionalidade, decisão unânime.